Olá, gente! Eu acho que já tô ao vivo, já deu certo. E aí, bom dia para todo mundo que foi chegando. Hoje a nossa live é com a Jo. Ela trabalha com um monte de coisas bacanas, com uma vibe super holística de organização, de projetos. Eu vou fixar o comentário aqui. Eu e minha luta para fixar comentário. Oi, Natasha, bom dia. Bem-vinda. Eu vou esperar a Jo entrar aqui, mas por enquanto vocês já devem estar acompanhando, né? Eu não sei quem também vai vir do perfil da Jo, mas a gente tá. Gente, isso sempre acontece. Eu começo a live, meu celular cai, e aí depois eu tenho que prender ele de novo. É um processo. Vocês me desculpem. Bom dia. Oi, Jo. A Jo entrou, já vou chamando ela aqui. Mas então, gente, o nosso papo hoje é sobre isso de produtividade e criatividade, como que dá para ser uma pessoa organizada para continuar sendo uma pessoa criativa, como que é isso, né? E aqui no Condimentos, a gente tá com esse projeto que tá sendo incrível, que é de falar com 30 profissionais diferentes, com um monte de perspectivas diferentes, sobre vários conceitos, sobre várias questões, que a gente, como empreendedor, a gente tem um monte de dores, né, o tempo todo. Então, é um projeto que é uma desculpinha pra falar de um monte de assunto com gente que entende do rolê. Bom dia, Marcos. Eu vou chamando aqui a Jo para a live. Acordando, acho que já vai dando certo. Mas e aí, vocês já estão acompanhando o nosso projeto? Como que tá? Oi, Jo, bom dia. Oiê, tudo bom? Bom dia. Menina, é muito legal isso, nunca tinha feito. Sim, é bacana. Às vezes algum dá um errinho, sabe? Geralmente Hum, isso acontece. Mas por é, enquanto a gente tá tendo sorte. Então vamos legal. lá. Vamos continuar com a sorte. Sim. E aí, Jo, bom dia. Se você quiser já começar a falar um pouco do seu trabalho, quem você é, por que você fala de organização atualmente. Eu te acompanho há um Ah, tempo, né? E eu sei que a sua carreira, ela vem de algumas mudanças, né? De vários processos, assim. Então, se você quiser contar quem é você, de onde você veio, toda a sua trajetória, fica à vontade. tá. Bom, em primeiro lugar, bom dia para todo mundo. 9 horas da manhã, né? Outro dia eu coloquei até no meu stories. Era 6h30 da manhã, eu já com um monte de ideia, querendo falar com muitas pessoas. E eu falei, gente, 6h30 da manhã as pessoas vão me matar. Se eu mandar mensagem, se eu mandar um WhatsApp, se eu mandar. Nossa, né? Então eu sei que tudo bem, 9 horas da manhã não é tão cedo assim, mas eu sei como é o dia a dia do pessoal e costuma não ser tão simples assim, parar um pouquinho, né? Mas é exatamente isso, sobre isso que a gente vai falar, sobre essa necessidade que a gente tem de sair desse padrão geral de correr, 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 para Uhum. viver. Resumindo, é isso, né? Porque as pessoas falam que a vida passa muito rápido e eu acho que a vida não passa muito rápido. É o contrário, é a gente que fica querendo passar rápido pela vida e não percebe, porque é o que a maioria faz, né? E aí você trazendo isso para o empreendedorismo, principalmente um empreendedorismo que lida com criatividade e, vamos ser honesta, falando sobre empreendedorismo, acho que todo empreendedor precisa ser criativo. Porque o que é a criatividade? É você conseguir na verdade, a gente consegue colocar a criatividade em tudo que a gente faz, mas você conseguir achar soluções, às vezes inovadoras, às vezes inusitadas, às vezes simples, né? Sim. Às vezes a Eu acho que criatividade a está gente em você também achar uma tem. solução simples para alguma coisa. Sim, eu acho que a gente tem também essa concepção de que, nossa, pessoas criativas é aquele artista que vive coberto de tinta, que é super, né, que tá ali distante, que é louco, que tem algum problema, né, que é pobre, também tem um monte É, de crenças, né, em si, é, é. pessoas criativas, parece que é um ser de outro Então, mundo.
assim. Uhum. Mas dá para ser criativo sendo um bancário, né? Dá para ser criativo sendo absolutamente qualquer coisa. Sim, com certeza. É, e aí, por exemplo, ó, vou dar você falou do bancário e me veio isso na cabeça agora. Eu tenho cursos na Educar, né? Eu sou uma das autoras lá. E aí eu tenho um curso de precificação de produtos. E é bem voltado para esse público mesmo, MEI, ou de artesanato, né? E eu me considero uma pessoa criativa, né? Tanto que agora até eu tô voltando mais para essa área de artes. Eu vi que a Zilá entrou. A Zilá é mó querida. A gente fez o curso de design de interiores juntas, né? Minha primeira formação. E trabalhei bastante tempo com isso, né? Trabalhei 8 anos com design. E aí eu fiquei. Deixa eu falar um pouquinho agora sobre mim, né? Que você falou. Por que que você tá, né, falando sobre organização de tempo? Trabalhei 8 anos, então, com design de interiores. Trabalhei em loja, trabalhei em escritório, trabalhei por conta, trabalhei de várias formas nesse mercado. E aí, quando eu fiquei grávida, eu resolvi parar de trabalhar fora e me dedicar mais à minha filha, mas eu não ia conseguir parar de trabalhar, nem tanto pela parte financeira, quanto por mim mesmo, né? Eu não ia conseguir ficar parada sem produzir nada. Inclusive a palavra, eu sempre gosto de falar isso, a palavra felicidade, a palavra feliz, a raiz etimológica dela vem de Félix, e Félix, dos significados é ser produtivo. Então, quando a gente está produzindo alguma coisa, a gente está manifestando alguma coisa que vem da nossa essência. E por isso a gente fica feliz. E esse devia ser o mote, né? Quando a gente vai escolher algo como um trabalho, por exemplo, que vai ajudar outras pessoas. Porque todo trabalho ajuda outras pessoas, não só um trabalho humanitário, né? O seu trabalho ajuda outras pessoas, qualquer trabalho. Bom, aí eu resolvi que eu ia começar a trabalhar em casa e Então, deixa eu só fazer um adendo aqui pro pessoal que eu não sei se todo mundo que tá aqui te conhece, quem vai ver a live depois também. Gente, a Jo, ela é essa pessoa iluminada que quando ela fala da etimologia das palavras, eu sempre fico muito encantada, assim, eu já tive vários insights com ela, só ela falando de onde vem a palavra, sabe? Então, assim, isso de trabalho, de felicidade, eu acho que é uma dica aí já criativa para quando você tiver com algum perrengue interno, pesquisa a palavra de onde ela vem, que geralmente isso já dá uma luz, assim, eu tô com angústia. O que que é angústia, né? Eu acho que é tipo um adendo aí do trabalho da Jo, que é incrível. Mas você pesquisar etimologia é uma coisa muito louca, né? Isso vem da psicanálise. Eu passei por um processo de psicanálise, estudei psicanálise, depois de um tempo trabalhei com isso também, unindo com o coaching, né? Então, só voltando um pouquinho, as pessoas vão achar que eu sou louca. Bom, vou resumir. Eu abri uma loja online em 2010, quando ainda não se falava nada de empreendedorismo, quando ainda não se tinha esse monte de informação. Então, eu bati muito a cabeça, mas o negócio deu certo com 2 anos. Eu sempre falo a gente, né? Mas assim, os produtos, né? As almofadas que eu fazia, manta, cortina e tal, num processo artesanal. Trabalhava bastante com crochê, com tecido. Tinha ali 3, 4 pessoas sempre me ajudando, né? Como terceirizadas. Cheguei a participar da capa da revista Minha Casa, da Casa da Mega Artesanal, por convites. Então, assim, para mim, as coisas estavam dando super certo. Só que eu não tinha vida. Quem aqui, eu não sei se alguém aqui é mãe, né? Ou mesmo se não for mãe, se cuida de outras pessoas. Mas eu tinha parado de trabalhar fora para poder ficar com ela e eu não conseguia. Porque eu ficava dividida, né? E aí que tá, esse é o problema, a gente ficar dividido. Isso não é uma coisa legal. Eu vi uma pergunta agora, como arrumar um tempinho para o ócio criativo. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é a nossa prioridade. E prioridade, né? Quem já viu, tem um curso de organização de tempo lá na Educar. Prioridade é a primeira coisa. O que é importante para você realmente? Né? Então não dava para falar que a minha filha era menos importante do que o meu negócio, mas era assim que eu estava agindo.
né? E aí, com 2 anos, então, eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada acontecendo, porque o negócio tá dando certo, tá sendo bacana, Uhum. mas toda vez que eu penso em fazer ele crescer, eu penso que eu vou trabalhar mais, eu vou me cansar mais, eu vou ficar menos com a minha família, então tem alguma coisa errada. E aí que eu comecei o meu processo interior. Comecei com o Empretec, que é um seminário da ONU, né? Que é aqui no Brasil é feito pelo Sebrae. É praticamente uma semana ali de imersão. E nesse Empretec, o mais interessante, porque o Empretec fala sobre o comportamento empreendedor. Eu não aprendi sobre o meu negócio, eu percebi várias coisas sobre mim como empreendedora. E eu sempre me considerei muito empreendedora. Meus pais eram empreendedores. Para mim é muito fácil aceitar desafios, aceitar riscos, pivotar quando é preciso. Eu não tenho dificuldade nisso. Então, para mim, nossa, eu sou uma super empreendedora. E eu percebi que essa coisa de ser empreendedora estava mais numa necessidade de encontrar o meu próprio valor e mostrar isso para a sociedade do que naquilo que eu falei. O que já existe de mim como potência, como potencial, que eu quero expressar, que eu quero manifestar. E com isso fazer parte dessa engrenagem de mundo, né? Ajudando também outras pessoas. E aí eu comecei o meu processo. Então aí sim eu voltei para dentro de mim, fui perceber uma série de coisas, trazer para a consciência uma série de coisas. E aí uma das coisas que eu percebi é que principalmente quem trabalha com criatividade precisa ter um tempo específico, como se fizesse parte do trabalho mesmo, para não pensar em trabalho, sabe? Sim. Não pensar em trabalho, não. Porque quando a gente gosta do que a gente faz, a gente quer ficar 24 horas fazendo aquilo. Só que uma coisa que eu senti em mim é que todas as vezes que eu fiz isso, eu aguentava durante um tempo, às vezes muito tempo, sei lá, 2 anos, mas daqui a pouco aquilo começava a ficar tão saturado, tão saturado, tão saturado, que eu falava assim, eu não quero mais nem olhar para isso, eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer outra coisa, eu não aguento mais. E era uma coisa que eu gostava. Como que de Uhum. repente você parece, né, que é de repente, mas não é. Então é importante, em primeiro, então vamos para as dicas específicas agora, né? Em primeiro lugar, é importante você perceber. Mas deixa eu Opa, só fazer um outro adendo. sim. Que, assim, eu acho que só dessa sua trajetória já dá pra gente pegar um monte de dicas, né? De que o porquê você empreende é uma coisa interna, é uma coisa, às vezes, que é uma fuga, é uma saída, é uma situação que eu acho que tem muita gente que começa a empreender muito porque ou tá fora do mercado de trabalho, ou porque, né, virou mãe, ou alguma coisa acontece na vida e fala, ah, tá, então eu vou empreender. Mas e aí, né? O que que internamente, de fato, você quer jogar no mundo, você quer elaborar? E, nossa, Jo, isso que você tá falando de gente gostar. Aí tá, aí você às vezes empreende por esse caminho, mas às vezes você tá empreendendo porque você ama absolutamente aquilo. Mas isso de que, nossa, eu quero fazer dar certo, então você vai lá, você fica trabalhando o dia todo, o tempo todo, você só pensa em trabalho. E às vezes é bem difícil de desligar essa chavinha, né? Eu acho que principalmente nos primeiros meses, nos primeiros anos, talvez, que você tá nisso. Você fala, gente, é uma escolha arriscada, eu tenho que fazer dar certo, porque se eu não fizer dar certo, ninguém vai. Então, você fica trabalhando como se não houvesse o amanhã, né? É muito louco isso. E aí a E gente entra no. além das dicas, se você quiser falar até um pouco mais disso, a Hum, gente tá ouvidos. tá. Então, aí a gente entra naquilo que a gente falou no começo, né? Da correria. Que nem você falou, eu preciso fazer dar certo. E aí entra, vocês já devem ter ouvido, acredito que a audiência também, sobre slow living. O Uhum. slow living é um processo de você desacelerar, mas não é um desacelerar assim, ah, eu vou ficar parado sem fazer nada, vou esperar a vida acontecer. Não, não, não é isso. É você viver mais cada momento da sua vida, viver mais esse agora. Esse agora. Não é ficar pensando no passado, você trazer o agora do passado para o seu agora do presente e nem ficar vivendo no futuro. Porque às vezes a gente fala assim, ah, não, mas eu amo o que eu faço, eu gosto do que eu faço, sabe? E aí,
tá tudo bem, assim, eu não fico pensando no futuro. Mas você, cada vez que você pensa assim, eu tenho que fazer isso dar certo. Pera, mas já tá dando certo. Você já tá fazendo. O que que é Nossa, que sucesso? conceito ótimo. Que conceito maravilhoso. É. O que que é o sucesso? Sucesso vem de suceder. Vem disso. O que que vem depois? Sucesso. O que que vem depois? Não é se você se deu errado ou se deu certo. A gente cresce nesse mundo dual, né? Ou dá errado ou dá certo. Pera, sempre dá certo. A sua vida é certa, você é certo, você não é errado, sua vida não é errada, tá tudo dando certo o tempo todo, por mais que pareça que não está, né? E até falando um pouco sobre isso, né? Nesse meu processo de autoconhecimento, eu participei de alguns processos, desde de psicanálise até terapia, até outras coisas. Hoje eu percebo que assim, a gente tem que vir para dentro, perceber aquilo que está tirando a gente do nosso eixo, do nosso prumo, afastando a gente de quem a gente é de verdade, da nossa essência. E a partir do momento que você consegue fazer isso, o alívio é tão grande de você perceber que você pode expressar quem você é sem medo do que os outros vão pensar, sem medo de se vai dar certo ou vai dar errado, que você olha para sua história e mesmo que você pudesse, você não mudaria nada. Isso é liberdade. Porque muitas vezes, isso é sério, muitas vezes o que a gente faz hoje é com medo de repetir o passado. Então, por exemplo, minha mãe foi dona de casa e era muito submissa e eu não quero ter a vida dela. Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que você não está se baseando em você. Você está se baseando numa outra personagem da sua história. Não na personagem principal que é você, né? Isso foi só um exemplo. Tem milhares de outros. Tipo assim, meu pai me batia muito, me chamava de burra. E eu quero mostrar pra ele que eu não sou. Ótimo. Mas ainda assim, a personagem principal da sua história não está sendo você. Está sendo seu pai, né? E assim vai indo. Então, é importante andar junto, né? Esse autoconhecimento com todo ser humano, mas principalmente com quem empreende. Porque o empreendedor, independente do tamanho dele, é ele que vai direcionar o negócio. E todo dia a gente tem que tomar alguma decisão, a gente tem que fazer alguma escolha. Então, é você que vai fazer essa escolha. Você está fazendo essa escolha baseada no quê? No futuro dar certo, no medo de dar errado porque você já conhece a história no passado, ou por esse agora, por quem você é nesse agora, porque você se conhece, você sabe quais são os potenciais ali que existem para ser manifestados, né? E você só consegue isso quando você para observar isso, quando isso é uma das suas prioridades. Então, é importante ter tempo para o ócio, sim. O que que é o ócio? É você ter um hobby diferente daquilo que você faz. Muitas pessoas transformam um hobby em negócio, né? Aí você fica sem hobby. Então, sei lá, você trabalha com arte, vai, sei lá, aprender um instrumento. Você não precisa ir tão longe. Ou vai, sei lá, fazer uma hidroginástica, vai correr, sabe? Jardinagem, não. Assim, tenta outras coisas, testa outras coisas. Esse é o problema também. Muita gente, antes de começar a fazer, quer começar de novo para dar certo. Começar já sabendo, já tendo certeza que é aquilo que vai fazer e que vai continuar. Calma, por que você tem que ter essa resposta antes mesmo de fazer, antes mesmo de passar pela experiência, né? Que agora, vamos voltar pro fio da meada. Podemos ou não também. Eu tô adorando o papo. Assim, tá me clareando até muitas coisas. Porque eu tenho essa coisa de que, nossa, sei lá, eu quero começar a fazer vasos de cerâmica porque me deu vontade. Mas eu trabalho com design gráfico, mas aí eu quero já montar uma empresa para vasos de cerâmica, sabe? Essa questão do hobby, para mim, é complicada de fazer uma coisa sem um porquê além de mim, sabe? Isso de você fechar o seu tempo além de você mesmo, assim. Eu tenho essa dificuldade.
eu acho que talvez algumas pessoas até vão se identificar com isso. De que tá, eu vou fazer jardinagem por quê? Para minha casa ficar bonita? Ou é porque futuramente eu quero fazer um negócio com isso? Né? De ficar dando vazão para tudo o tempo todo, porque também eu acho que essa questão dos negócios criativos, desse empreendedorismo criativo, coloca a gente nesse lugar. Nossa, será que não tô usando uma potência minha para fazer um negócio que podia estar dando certo, que podia estar, né, fluindo de uma outra forma? E aí a gente fica nisso, né, também com os hobbies, quando é um hobby, assim, de produzir algo, né, ou de executar alguma coisa. Eu acho que é interessante, assim, né, a gente pensar por esse lado. Mas se você quiser também ir para as dicas, fica à Tá. vontade. Isso que você falou é legal, né? Assim, eu trabalhei durante 4 anos com os atendimentos, com as mentorias, e aí eu passei para a parte mais, fui fazer algumas formações, passei para a parte mais interna, então trabalhei com coaching, com self-coaching, com unindo, mais até a psicologia junguiana, né, que eu gosto bastante, assim, dessa vertente. E eu percebi, assim, que muitas pessoas vinham fazer atendimento comigo e falavam assim, eu tenho um trabalho numa empresa, numa outra empresa, mas eu queria empreender, eu queria ter o meu negócio, mas eu fico com muito medo por causa do dinheiro e tal. E aí, a pessoa ganha bem onde ela trabalha, e aí ela quer sair de lá porque ela quer fazer algo que tenha sentido para ela. Mas Sim. aí ela não faz porque ela tem medo de não ganhar o suficiente. E aí você pensa em como a gente já está programado nisso, né? Porque é meio que uma incoerência. É super, dá para entender muito bem, é normal isso, tá? Mas é um pouco incongruente, porque o dinheiro que você ganha ali não está sendo suficiente para a sua alegria de viver, para a sua felicidade, para a sua vida. E aí você não faz algo que seja porque você tem medo de não ganhar dinheiro. Mas espera, então qual é a prioridade, né? Claro que a gente tem que ganhar dinheiro, claro que a gente tem que pagar as nossas contas, claro que a gente tem que comprar as coisas que a gente gosta, claro que a gente tem que fazer viagens, é claro que a gente tem que ter conforto. Mas em toda a transição, a gente precisa fechar ciclos, a gente precisa se fechar um ciclo, é você tudo bem, fechei aquilo, agora aquilo já não faz mais parte do meu hoje, da minha realidade, e eu consigo agora estar aberto para que coisas novas venham, novas experiências. E a gente não fecha os ciclos. Eu quero ir para um negócio novo, meu, empreender, mas eu quero que a minha realidade continue sendo aquela de antes. Então, assim, a gente precisa se desapegar de algumas coisas. Só falando desse processo, para quem tem muito medo, né, de empreender e ficar sem dinheiro, porque é um estereótipo, né, que a gente tem, pensa no mínimo que você precisa para se manter durante um tempo, e é aquilo que você tem que basear, naquilo que você tem que se basear para o início do seu empreender aí, para o início do seu negócio, e não aquele salário que você tinha antes. E aí, às vezes, você vai ter que se desapegar de algumas coisas. Vai ter que se desapegar do restaurante todo final de semana. Às vezes, você vai ter que deixar para um final de semana por mês. Às vezes, você vai ter que se desapegar, sei lá, da TV a cabo, entendeu? Então, qual é a sua prioridade, né? É não ficar com esse medo. O medo é quando você não entende que você vai ter que quebrar a casca do ovo para fazer o omelete. E isso não precisa ser uma coisa ruim, né? E outra coisa também, enquanto você estava falando, que eu pensei, uma coisa muito, muito, muito importante da gente perceber é que com a Revolução Industrial, a gente começou a criar uma ideia de que a gente precisa ser como aquela máquina que está produzindo o tempo todo, sei lá, 16 horas por dia, 5, 6 dias por semana, durante o mês inteiro. Sim. A gente esquece que a gente é natureza. Olha, a gente é natureza. Pensa, cara, eu sou natureza? Olha, eu sou natureza, porque eu sou um ser humano e tudo que existe dentro de mim existe na natureza, né? Sim, eu sou natureza, eu sou um animal, na verdade, né? Racional? Sim, muito mais do que racional, né? Mas
Então, Sim. a gente vive também fases, a gente se desconecta dessas Uhum. fases. Tanto as fases mesmo do mês, da lua, aí você fala, ah, imagina, isso daí é misticismo, não tem nada a ver lua. Sim, a lua controla as marés, a lua controla até alguns processos mesmo de semeadura, né, das plantações, porque ela controla muito a água, né? A lua está relacionada com a água, Sim. com o elemento água e tudo mais. Tem uma explicação científica e tem uma explicação, que a gente pode dizer mística. Mas de um jeito Mas ou eu de acho que outro, até ainda. quando a gente não acredita nesse misticismo, de repente, da lua, de alguma coisa que às vezes você não consegue ver tão próximo. Gente, é só você olhar um animal, o seu cachorro, é só você olhar a planta que você cuida, a árvore na frente da sua casa, o ipê que floresce, depois as flores caem, morrem e vira sujeira, a seu ver ou não. Mas assim, é meio óbvio, né? A gente às vezes não. Você pode ir no vasinho ali do canto, que você vai perceber que em alguns dias ele vai estar, né, com as folhas mais verdes, outros dias as folhas vão estar menos verdes, ou um verde um pouco mais intenso. Já dá umas dicas, né, de que a gente também passa por essas transições. É. E aí, como que você vai querer ser produtiva o tempo inteiro? Sabe? Tem momentos em que você quer mesmo ficar mais quietinha, mais na sua, sem ver muita gente, sabe? Fazendo as coisas mais devagar. O teu corpo pede isso, né? E tem momentos que você taca a macaca, você quer fazer tudo, você quer ver tudo, você tá fazendo, sei lá, você tá limpando a sua casa e você tá tendo ideias. É normal. Então, a gente perceber essas fases da lua, essas estações do ano. Então, a gente tem uma estação do ano que é para semear, tem a estação em que a gente vai colher as flores, tem a estação em que a gente vai colher os frutos, tem a estação que a gente vai ter terreno. Se a gente conseguir trouxer fazer essa analogia, trazendo para nossa vida, fica muito mais fácil de você não ficar se culpando no dia que você não tá tão afim assim de criar, ou que você até senta na mesa e começa a fazer alguma coisa, mas parece que o negócio não vai, fica tudo estranho, você fala, meu Sim, Deus, o que está acontecendo comigo? Tá acontecendo que esse não é a melhor hora para você fazer isso. Calma, sabe? Vai voltar essa melhor hora. Ela volta, se você se respeitar também, né? Eu não sei se os homens, se os meninos passam por isso, né? As mulheres passam muito por isso, por esses altos e baixos de, nossa, eu tô com vontade de conquistar o mundo e hoje eu tô com vontade de ficar deitada, quieta. E a gente se sente culpada por isso, né? sim, absolutamente. E eu acho que, assim, com essa. A gente também está numa sociedade muito do desempenho, né? Eu acho que essa questão do empreendedorismo às vezes acaba caindo nisso de que, não, então eu vou acordar, eu vou meditar, e depois eu vou comer uma fruta, aí eu vou começar a trabalhar, e aí depois eu vou fazer yoga, aí, sabe? Você monta toda uma rotina, assim, para você ter energia, para você se cuidar. Mas às vezes você não quer se cuidar daquela forma. Às vezes o se cuidar é comer um chocolate, não uma fruta e tudo bem, né? Eu acho que tem também muito isso no mundo do empreendedorismo, de um monte de gente querendo fazer tudo o tempo todo e se cuidar e ser foda. Tá bom, você pode ser foda, mas olhar pra si, né, e perceber também se aquele dia é o ideal pra você fazer yoga e se alimentar bem, e meditar, e não sei o que, né? Aí entra aquele ideal, aquele modelo, né? Ah, então eu quero ser essa pessoa que eu crio essa imagem, né? Nossa, eu passei por isso e a minha terapeuta na época falou assim, mas por que que você tem que ser essa pessoa? Por que que você tem que fazer isso? Poxa, mas não é bom, eu falei pra ela, eu lembro, não é bom você fazer isso? Não é bom você se alimentar melhor? Não é bom você parar de comer carne? Não é bom você ter um momento de meditação? Tá, mas todo dia? Faz sentido isso para o ser humano único que você é? Por que que você acha que ser bom tem que ser esse pacotinho, sabe? E Sim. aí entra aquele negócio de você olhar para quem você é de verdade e ter coragem de expressar, né? A gente não precisa ser, aliás, não precisamos ser todos iguais. Nós somos, mas com nossas características únicas. É isso que torna a coisa interessante, né? Lari, você acha que é bacana a gente falar para o pessoal fazer pergunta?
De Eu repente, acho que assim? tem, eu acho que tem algumas pessoas aqui. Acho que pelo horário, talvez não vai ter tanta gente online, mas se vocês quiserem fazer perguntas, comentar. Eu tô aqui muito falando também dos meus processos pessoais, né? E por isso tô te perguntando um monte de coisa. Mas, gente, fica super à vontade para perguntar. João, se você também quiser começar a falar das dicas práticas mesmo, de fechar um dia, ou não é assim, como é que você faz? Tá. E aí o pessoal pode ir fazendo perguntas, né? Sim, bom, uma coisa básica, então, como dica mais prática, mesmo que você pode colocar agora, começar a fazer agora, deixar de olhar para o dia seguinte e olhar para a sua semana, né? Isso eu acho muito bacana. Isso eu vi diferença em mim e depois em todas as pessoas que eu atendi. Bacana. A gente está fazendo a agenda do dia seguinte, é bem complicado, porque você tem uma visão muito breve dos seus, dos seus afazeres e geralmente você não consegue colocar tudo em prática. Você coloca milhares de coisas na lista e chega no final do dia, você fez um monte de coisa, mas parece que não fez nada, porque ainda tem coisa para o dia seguinte, né? Ou então, como são coisas muito diferentes, você não consegue começar uma e ir até o final, então fica tudo pela metade. Ou então, naquele dia, você acordou num dos dias em que você quer ficar mais quietinha, ou que te deu a louca, você quer fazer uma faxina na casa, e aí você não consegue fazer nada daquilo que você tinha programado, planejado. Então, é importante você passar a olhar para uma semana inteira. O que eu tenho para fazer? O que eu gostaria de fazer durante essa semana? E uma coisa que a gente peca muito é colocar milhares de atividades. Como se a gente é muito otimista. Eu não lembro onde é que eu fui, onde foi que eu li isso. Que quando a gente está colocando prazos pra a gente é muito otimista. A gente pensa assim, eu consigo fazer isso em 1 hora. Tá, mas e se Sim. nessa 1 hora você, sabe, sei lá, quiser ir no banheiro, ou acontecer algum imprevisto, ou acabar a luz, ou coloca prazos. Alguém escreveu aqui, nossa, definiu minha vida. Coloca Sim, a prazos gente... menores, né? Aí entra aquela coisa de desacelerar um pouco, não é que você vai deixar de fazer, mas por que que tem que ser ontem, sabe? Coloca prazos um pouco maiores para você fazer as coisas. Sim. E junta atividades parecidas na sua semana. Então, por exemplo, toda semana eu tenho que ir em tal fornecedor. Um exemplo. Nem que seja ir no mercado, ou sei lá, ir no correio, ir no fornecedor. Coloca sempre no mesmo dia da semana, se for possível, no seu negócio ou na sua vida. Coloca toda quarta-feira, então eu vou. Porque nos outros dias eu não vou me preocupar com isso. E quando chegar na quarta, eu sei que eu tenho essa ação importante para fazer. Né? É toda terça e quinta, vai adequando à tua realidade. Né? Hoje, por exemplo, eu preciso ter um momento de criação, eu preciso ter um momento em que eu vou conversar com o meu cliente, eu preciso ter um momento em que eu vou, para quem trabalha com produto, em que eu vou embalar esse produto. Tenta, o máximo que der, dividir isso entre os dias, sabe? Não fazer tudo num dia só. Então, eu posso colocar que toda manhã eu vou usar para criar, porque é um momento em que eu estou mais concentrada, em que eu estou mais tranquila. Então, de manhã eu vou criar. De tarde eu vou marcar as minhas reuniões com os clientes. Então, sempre que tiver reunião com o cliente, vai ser à tarde, né? Mas e se o cliente não puder à tarde? Tá, gente, calma, tudo bem, mas assim, na medida do possível, né? Separa um pouco. Pati, tudo bem? Arquiteta do papel, uma querida. Bem-vinda. Agora. Aí, o que acontece então? Você começa a dividir um pouco melhor isso, você sente um alívio, porque você não precisa ficar lembrando o que você tem que fazer. Depois de um tempo fazendo assim, você sabe que toda manhã você vai fazer tal coisa, toda terça à tarde tem tal coisa para fazer, você vai setorizando o seu tempo, né? Dizem que o tempo não é dizem que o tempo é um lugar. Eu concordo muito com isso. O tempo é um lugar. Onde você está? Você está agora, você está no seu passado, você está no seu futuro, né? Você está viajando, você está criando milhares de coisas na sua cabeça que só são fantasias e não tem realidade prática.
Então, sim. é um lugar. Você vai setorizando o seu tempo. Isso é importante. E aí, E dá dentro aquela dessa... sensação de que você fez de fato aquilo, né? Eu, pelo menos, sempre que eu consigo setorizar, eu fico, sei lá, coisas de rua, né? E a gente que empreende, de repente, você tem que fazer uma coisa do negócio, você tem que fazer uma coisa pessoal. Então, passa no fornecedor, já passa no varejão. Dá uma sensação de que você tá fazendo, de fato, aquilo, né? Do que fui no varejão. Aí amanhã eu fui no fornecedor. Aí depois eu fui no correio. Você tá e resolveu tudo, você chega com uma sensação gostosa, né? Respondeu É, os e-mails da última vez, seja qual tarefa for, né, que dê para setorizar, dá essa sensação gostosa mesmo. você falou tudo, uma sensação de que você está fechando o ciclo, né? Você não Sim, está deixando sim. vários pontinhos abertos, assim. Você não está deixando várias coisas em aberto. Não, eu estou me propondo hoje eu vou no correio, ponto. O que aparecer Uhum, além daquilo, eu não vou me cobrar de fazer e ir até o final. A minha ação hoje é ir no correio. E aí sim, eu vou deitar na cama e vou falar, nossa, que bom, eu consegui ir no correio. Sem ficar louca, sim. sem ficar pensando, ai meu Deus, eu tô aqui no correio, mas eu tinha que estar fazendo milhares de coisas, né? E Uhum, aí entra um outro aspecto. A gente, como ser humano, quer ficar numa zoninha de conforto. A gente não quer ter muito trabalho, essa é a verdade. Então, quanto mais pílulas mágicas a gente comprar, melhor pra gente. Então, a gente acha que uhum, assim, a gente vai comprar uma agenda e a gente vai se organizar super. E não é assim. sim. A gente vai fazer um curso, a gente vai se organizar super. Não é assim. Você tem que colocar em prática. E essa é a nossa parte do trabalho, né? Então, uma parte que eu considero, se não a mais importante, assim, a segunda mais importante, né? Porque acho que a mais importante é entender a sua prioridade. E entender que você não precisa chegar a alcançar um patamar, você não precisa chegar em algum lugar, você já está em algum lugar. Uhum, Você só vai manifestar coisas ali que fazem sentido para você. A segunda coisa mais importante, quando a gente está falando praticamente de organizar o nosso dia, organizar a nossa agenda, ter mais tempo, ou usar melhor o nosso tempo, porque tempo é igual para todo mundo, é você começar a se desapegar de algumas tarefas, algumas atividades, algumas coisas que você pega para você e que não fazem sentido nenhum. Então, assim, eu vejo muito assim uma necessidade de estar sempre atarefado. Para as outras pessoas falarem, nossa, olha como ela trabalha, olha como ela tá, porque a gente tem isso, né? A gente ouve muito isso. Quem aí tá assistindo agora ouve isso, fala assim, eu ouço. Ah, mas você não tá em casa? Ah, mas você não pode fazer isso agora. Você não tá em casa? Você tá em casa, como uhum, se você não estivesse fazendo nada. Você tá deitado no sofá assistindo sessão da tarde. Não é o que você tá sim. fazendo? Então a gente fica com isso dentro da gente, a gente acha que a gente tem que fazer milhares de coisas para que as outras pessoas percebam que a gente não tá em casa sem fazer nada, né? Uhum, E que também, sinceramente, ficar em casa sem fazer nada não é uma coisa ruim. Aí é que sim, tá. A gente precisa ter momentos, sim, em que a gente vai ter nada na agenda. Porque eu vou escolher o sim. que eu quero fazer. O que eu quero fazer agora, sabe? Parar e pensar, o que eu quero fazer agora? Mas o que eu quero? O que eu tô com vontade de fazer agora? Eu tô com vontade de lavar louça? Eu tô com vontade de desenhar? Eu tô com vontade de produzir? Eu tô com vontade de conversar com o cliente? Não, eu tô com vontade de andar na praia. Então é isso que eu vou fazer, porque a minha agenda me permite essa uma hora em que eu não tenho nada, mas para a gente chegar nesse patamar, a gente precisa se desapegar dessa necessidade de ter uma imagem de super bem-sucedida para as outras pessoas. Porque às vezes Sim. uma pessoa vai olhar e vai falar, ser bem-sucedida é ter uma família, ter filhos e ter todos eles encaminhados. Outra pessoa vai falar, ser bem-sucedida é você ter uma carreira e você ganhar dinheiro e você viajar para fora todo ano. Então, Uhum, não adianta você pensar no que os outros acham. E é o que a gente acaba fazendo, mesmo que a gente não queira assumir isso, né? sim. Então, esse desapego, desapega de atividades que já não fazem mais sentido, que já não são mais
suas, que às vezes você assumiu lá atrás fazer aquilo, mas agora, sabe, já não precisa mais. E aí a gente entra numa outra coisa, que é abrir mão do controle. Muitas vezes a gente tá boca cheia de medo, porque a gente não quer abrir mão do controle. Sabe, eu quero saber, eu quero manipular, eu quero, sabe, ninguém vai fazer igual a mim. Realmente, as pessoas são diferentes, ninguém mesmo vai fazer igual a você. Às vezes a pessoa pode até fazer melhor, quem sabe. Uhum. Então, um pouco de humildade nesse momento é importante, né? Tem milhares de coisas que a gente poderia falar aqui, mas acho que o principal é isso, assim, de dica prática. Olhar para a sua semana, setorizar o seu tempo e se desapegar de tarefas. Não fazer, olhar para a sua semana e setorizar o seu tempo sem colocar milhares de coisas num dia ou na semana e não ter esse tempo para você relaxar, esse tempo para você escolher o que você quer fazer sem ninguém impondo ali. Porque aí, se você não tiver isso, você vai começar a procrastinar. Porque procrastinar é isso, você se impõe milhares de coisas para fazer e tem uma hora que inconscientemente você vai falar assim, ninguém manda em mim, eu não quero fazer nada, Sim. né? Eu acho que o empreendedor tem esses dois polos, né? De que, eu tenho que fazer tudo agora, porque eu tenho que fazer acontecer e tal. E aí, um dia que você não tá tão bem, ou que você se colocou muita coisa, você fala, quer saber? Na verdade, nem sei se eu acredito tanto nesse projeto, ninguém tá me mandando fazer nada. Vou deixar pra lá. A Né? gente começa a colocar coisas na nossa vida, a criar coisas na nossa vida para a gente não precisar fazer aquilo. A gente começa a criar desculpas. E uma dessas desculpas que a gente está criando aquilo, a gente tem que assumir, ter autorresponsabilidade, não culpa, autorresponsabilidade. Né? Deixar de querer a pílula mágica, deixar de querer o guru, deixar de querer o salvador. Então, eu preciso assumir que eu estou criando as coisas na minha vida a partir do meu ponto de vista, a partir daquilo que eu acredito, porque é aquilo que eu acredito que vai fazer com que eu escolha aquela determinada opção e aquilo vai me levar para um outro caminho que vai criar outras coisas. Então, sou eu que crio as coisas na minha vida. Então, eu começo a criar falta de dinheiro, eu começo a criar falta de cliente, eu começo a criar falta de criatividade, eu começo a criar dúvidas. Mas será que é isso mesmo que eu quero? Mas será que... mas tem aquela tal outra coisa que é tão legal. Mas será que vai dar certo isso? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Começa a criar empecilhos físicos, então começa a ficar doente. Tudo isso a gente está criando como uma desculpa para a gente sair daquela situação de pressão, entende? Então, começa a pensar nisso, se a falta de dinheiro não é exatamente uma coisa que a gente mesmo está criando na nossa vida, para não se pressionar tanto. Tá vendo? Não está dando certo, mas não é por minha causa. É porque o mercado tá ruim, é porque o Brasil tá ruim, é porque as pessoas não valorizam o que eu faço, é porque sempre o problema tá fora, o problema não tá fora. E é bom quando a gente assume essa responsabilidade. Dá um sentimento assim de, sério que eu tô criando isso? Sério. Mas olha que bom, agora você sabe que você pode inverter, você pode criar outras coisas. Só depende de você, não depende de qualquer outra coisa externa, né? E aí? Muita coisa. Gente, eu tô adorando o papo. Gente, vocês que estão aqui desde o início, quem tá aqui desde o início, comenta aqui, fala aí com a gente, mandem perguntas. A Jo é uma pessoa incrível que empreende há muito tempo, né? Tem essa carreira longuíssima aí. Então, de vários projetos, né? De várias coisas. Então, tem muito a acrescentar. Mandem perguntas. Mas, enquanto o pessoal pergunta, né, e tudo, eu acho que você já respondeu isso um pouco, mas em todas as lives eu tô querendo perguntar o porquê você empreende. Por quê? Assim, eu acho que sua resposta vai ser incrível. Ai, meu Deus. Tem que ser incrível agora. Vamos lá, tá vendo? A gente se cobrando, né? Sim. Bom, é assim. Você pode falar só que eu gosto. E pronto. É legal,
Na verdade, assim, o que eu estou fazendo agora, né? Realmente é um processo de desenvolvimento, assim, o meu trabalho, né? Eu comecei com design de interiores, fiquei 8 anos. Aí tive a loja por 4 anos. Vendi a minha marca, a loja existe até hoje, né? A Banana Casa. Comecei a trabalhar com a parte de empreendedorismo para o mercado criativo. Eu sempre estou relacionada com o mercado criativo, né? Uhum. Aline, e aí fiquei um tempo com empreendedorismo, com o coaching voltado para empreendedores, depois uma coisa mais terapêutica. Aí eu estava sentindo muita falta de estar realmente fazendo alguma coisa relacionada com arte. Uhum. Tentei unir isso com a arte terapia. Então, esse ano eu me concentrei bastante nessa parte mais da arte terapia. E aí, assim, fecha-se um ciclo grande e agora eu voltei mesmo para a parte de arte. Mas sempre com essa pegada meio com uma visão interna e tal. Então Sim. agora eu estou fazendo algumas coisas mais relacionadas a isso, lettering, principalmente lettering. Para mim faz muito sentido assim as letras que trazem, cada letrinha tem ali uma energia, né, que Sim. está trazendo uma vibração. Então você conseguir criar uma imagem disso é legal, né? Uhum. E aí agora eu tô com esses letterings, tem os cursos na Educar. Então quem também quiser ver, quiser saber mais, tem no meu perfil o link, que aí o meu link, agradeço, né, se entrar pelo meu link, mas tem lá na Educar o curso de precificação de produtos, que é bem bacana, e o curso de organização de Sim. tempo completo. Eu me apaixonei por bordado também nesse ano, né? Nesse último ano. A gente ainda está em 2018. Me apaixonei por bordado, então estou passando os letterings para bordado também. Tô numa fase de experimentação, assim, sabe? Tô unindo aquarela, tô seguindo, tô Que indo. gostoso. Tá bem legal. E então, assim, por que eu empreendo? Porque para mim não que todo mundo vai ser assim, mas para mim o processo de empreender é o processo de me descobrir. É o Sim. processo de expressar em primeiro lugar quem eu sou e manifestar alguma coisa com aquilo, construir alguma coisa com aquilo. Uhum. E às vezes a gente acha que a gente tem que ter um talento, um dom. Na verdade, a gente tem muitos, né? A gente tem muitas facilidades que já nascem com a gente. Talvez por eu ser aquariana também, sabe? Essa coisa do muito certinho, sempre a mesma coisa, Sim. sabe? Da rotina, todos os dias iguais. Para mim é um pouco sofrido isso. Então eu gosto de estar. Tem um fio da meada aí, mas eu gosto de estar fazendo coisas, experimentando coisas dentro disso. Para mim, o empreendedorismo traz essa possibilidade, né? Mas lá atrás eu comecei a empreender porque eu queria ficar mais tempo com a minha filha, né? Sim. Queria poder cuidar dela mesmo, que aí não deu muito certo. E aí, né, por isso que eu acho que ela é a minha maior mestra, assim, ela tá aqui até hoje. Ela é a razão de tudo, assim, a razão de eu ter voltado para os trilhos, a razão de eu ter continuado nesse processo de empreender. Empreender para mim é empreender a mim mesma, né? E Sim. consequentemente ter um negócio. Acho que é isso. Ai, que bacana. Eu acho que é um caminho incrível, assim, que eu acho que muita gente se identifica também, né? Que, assim, eu pelo menos, eu comecei a empreender com uma visão X e atualmente está muito mais ligado a isso, de que, bacana, eu posso criar um espaço para ser quem eu quero ser, para descobrir quem eu quero ser, né? Então, é incrível, assim, né? Isso de você conseguir lidar com o seu tempo, de você lidar com suas demandas, de você lidar com as suas crenças. É absolutamente transformador, né? E, Jo, eu queria te fazer só uma pergunta sobre o tema. E eu acho que a gente pode fechar se ninguém tiver alguma Bi, pergunta. minha amiga.
Ai, que legal, tem muita gente bacana entrando. Bem-vindos todos, vocês que estão vendo do perfil da Jo, somos o Contimentos Comunicação. Depois fiquem aqui, dá uma olhada no nosso perfil, a gente tem um monte de conteúdo legal. Se vocês se identificarem, comecem a seguir a gente. Falam um oi lá no direct, a gente está sempre disponível. Mas então, Jo, e o que você acha disso, de fechar um dia da rotina? Eu tenho experimentado isso tem algumas semanas, de fechar uma parte do dia, não estou conseguindo ainda um dia inteiro, na verdade, mas de fechar uma parte do dia para trabalhar de uma forma criativa. Porque não é exatamente um ócio de que, vou ver um filme, vou ver uma série, vou ver alguma coisa relacionada, mas tem sido uma coisa de, agora eu vou criar manualmente, porque como eu crio no computador a semana toda, então eu tava sentindo essa falta de pegar, pôr mão na massa. E quando você não tem um ateliê específico, né? E quando você está experimentando, eu acho até que uma organização de espaço fica um pouco difícil de, agora eu vou bordar, agora eu vou fazer coisa de barro, agora eu não sei o quê. Não dá para você simplesmente estar trabalhando e ir lá fazer um negócio de barro e voltar a trabalhar, né? Então, eu tava tentando fazer isso de que metade do dia X de todas as semanas eu vou me dedicar a fazer alguma coisa manual. E aí eu tava fazendo dessa forma. O que você acha desse mecanismo? Você acha que funciona? Que é bacana, não é? Olha, eu acho que é importante até, né? Acho que é importante a gente ter isso, aquele negócio de setorizar a semana. Então, da mesma forma que a gente vai achar bloquinhos ali para encaixar o que a gente já tem que fazer do nosso trabalho, já tem que fazer na nossa casa, já tem que fazer com as pessoas que estão próximas da gente, a gente tem que ter um bloquinho onde a gente vai estar livre, liberada. Então, eu posso ter um bloquinho onde para mim é importante sair um pouco do digital, então sim, eu vou ter um bloquinho ali do analógico, né? Do artesanal. É importante, porque você não é só a Ariane profissional. Você mãe, você não é ainda, mas você é filha, você é amiga, você sei lá, aluna, você é um monte de coisa. Você precisa ter momentos em que você vai colocar essa parte para fora. Né? A gente até fala em psicanálise das personas. Então, o que é a persona? É a forma como você interage com os grupos que você participa. Então, você, como filha, age de uma forma e você, com o seu cliente como profissional, age de outra forma. Não tem como ser igual. E você não está sendo falsa, ao contrário, você está usando isso como ferramentas, né? A base é a sua essência, é você. Mas é um problema, é uma patologia quando a gente age só de uma forma em todos os meios, em todos os momentos. Então a gente também precisa desenvolver, né, esse lado, como você falou, de sair do digital e ir para o artesanal e testar coisas, ficar mais livre, sem um resultado que eu preciso atingir. Você ter momentos onde você vai desenvolver, por exemplo, o seu lado de amiga ou de filha. O que você pode fazer para desenvolver esse lado? A gente entra bem no coaching, né, falando sobre isso. O que você pode fazer para desenvolver esse lado? Talvez ter mais empatia? O que é ter empatia? Ouvir a pessoa sem querer dar o resultado para ela, sem querer dar a solução para ela, sabe? Só estar ali do lado dela, ouvindo ela, talvez sem julgar. É um momento em que você vai desenvolver esse seu lado, né? Então, ter essas, como eu falei, os hobbies, por exemplo, coisas em que você pode se liberar dos resultados, coisas em que você vai estar em teste ali, que você vai estar experimentando. É sim importante. Acho que para todo ser humano, mas, como eu falei, principalmente para quem trabalha com criatividade. Então seria só uma setorização, né, dentro da rotina, de que você vai, de fato, separar para o ócio. Que nem toda semana também dá pra gente ter uma liberdade, né? De o que eu vou fazer agora. Às vezes existem demandas, né? Que você precisa de atender e nem sempre dá, né? As fases. E aí a gente pensa assim, não, toda sexta-feira à tarde eu vou fazer isso. Aí chega sexta-feira à tarde, você não tá com vontade de fazer aquilo.
É como se fossem uma série de pecinhas que você vai encaixando, mas você tem que ter a flexibilidade, a possibilidade, que é você quem cria, né? De você trocar as peças, de repente, né? Então, eu vou testar essa peça na sexta-feira de tarde. Aí eu testei na sexta-feira à tarde, não deu certo. Tudo bem, então na semana que vem eu vou testar na terça-feira de manhã, quem sabe? Acho que vai ser mais interessante. Aí testa na terça-feira de manhã, legal, foi super bacana. Vamos ver na próxima semana se terça-feira de manhã vai ser tão bacana de novo, né? Se não for tão bacana, pode ser que eu tenha que deixar a minha agenda um pouco mais flexível para eu conseguir colocar isso em outros horários, dependendo da semana, ou como você falou, dependendo da demanda de trabalho, dependendo da lua, sei lá, É, né? Essas seu fases, humor, né? né? É, Tá chovendo, se não tá, do clima. Sim. nossa, é mesmo. Às vezes você planeja mil coisas, aí chove. Aí você fala, ah, não É, acredito. Bom, então, e agora? Vou ficar chorando? Não, eu vou fazer o que eu posso fazer agora, né? Qual é a minha. Oi? e os imprevistos, além, né? Como, como você é mãe, eu tô falando dos imprevistos, né? Como você é mãe, eu imagino que deva ter dias que a sua filha precisa de mais atenção, vai ter dias Sim, que ela tá mais independente, que ela quer fazer as coisas dela, né? Talvez. E poder fazer isso, né? Poder dar o tempo, poder estar perto, poder estar falando com é, alguém, né? Isso acontece com a sua mãe, isso acontece com o namorado, com o marido, com tal, com as pessoas próximas, né? Às vezes um amigo tá passando por algum problema e você tem que ir lá socorrer, e aí, né? Aí é, você fala, não, não posso porque minha rotina não deixa, é. Claro que né? se você tem um compromisso, você tem um trabalho, você já marcou com um cliente, você tem que entregar alguma coisa. Aí entra uma outra parte, né? Que é você aprender a falar não. Que aí também Sim, tem outras pessoas que não conseguem falar não, e aí acabam apagando o incêndio do outro e se prejudicando, porque depois vai ficar com um incêndio que não tinha necessidade, né? Então também aprender a falar não. sim. E aí a gente volta no início. Qual é a sua prioridade? Não, eu Né? acho que Às volta vezes, também naquilo que você está criando, né? Às vezes você está criando uma necessidade do outro, que o outro pode resolver sozinho, só porque você não quer cuidar do seu, então você vai lá cuidar do outro correndo porque você quer deixar o seu aqui e não quer olhar para o que você precisa fazer, né? ótimo. Existem muitas questões. É, com Sim. certeza. Você acaba se deixando em último lugar da fila, mas é você que está deixando. Então, por quê? Né? Olhar Uhum. para dentro é sempre importante se você percebe que é um padrão. Às vezes você vai fazer isso, não tem problema nenhum. Mas se é um padrão, se você falar, ah, mas sempre acontece assim, sempre acaba acontecendo assim, são padrões de repetição. E aí existe um movimento interno criando isso. Aí é legal você parar e observar o que está acontecendo, né? O que eu ganho nesses momentos? Pode ser um ganho menor. Então, seria mais interessante eu ficar e fazer isso, mas aí o outro veio me pedir alguma coisa que eu não tinha necessidade, que ele não precisava, no fundo, né? Ou podia ter ele resolvido, ou podia ter outra pessoa resolvido, e ainda assim eu fui lá, deixei de fazer o que eu estava fazendo para ajudar no momento que não precisava. Então, qual é o ganho menor? O ganho maior seria eu conseguir falar assim, olha, agora eu não posso. Pode ser amanhã? Posso te ajudar amanhã? Você não precisa falar não especificamente. Olha, Sim, eu não posso responder isso agora. Eu posso te responder daqui 3 horas. Eu posso te responder no domingo, né? Adiar um pouco pode ser um primeiro passo para quem não consegue falar não. Adia um pouco a sim. resposta. Mas qual vai ser o ganho menor em eu deixar de fazer aquilo que é o que eu acho que é minha prioridade e apagar o incêndio do outro? Às vezes eu estou ganhando atenção, às vezes eu estou ganhando companhia, às vezes eu estou ganhando uma imagem que o outro vai fazer de mim, às vezes eu estou ganhando aí uma troca, né? É importante a gente perceber que, assim, às vezes a gente faz alguma coisa pelo outro sem querer nada em troca. A gente fala assim, não, não precisa me pagar ou não precisa fazer nada, eu faço de Sim. coração para você, legal.
é verdadeiro isso, legal. Mas aí, quando você precisa, você quer que a outra pessoa tenha consideração por aquilo que você fez, ou reconheça aquilo que você fez. Então já é uma troca. E você, o Sim. problema não é a troca, o problema é que você falou que não precisava. Uhum. Mas precisava sim, reconhecimento e consideração. Então você tem que deixar isso claro, você tem que ser verdadeira e honesta. Só, eu vou fazer isso por mim, mas eu espero que você lembre que eu fiz. Você não precisa me pagar em dinheiro, você não precisa me dar nada Uhum. material, mas a energia ali do reconhecimento do reconhecimento e esqueci a palavra que eu acabei de falar, da consideração, Sim. eu quero sim de volta, né? É, isso é ótimo. Eu acho que ainda mais com familiar, né? Às vezes, porque fica esse lugar meio nebuloso até de que, é família, então você tem que fazer. E não necessariamente o outro precisa te reconhecer porque é família, então é meio que obrigação, fica ali. Mas passa por um respeito, né? Do seu tempo, da sua energia, da necessidade do outro, às vezes também, quando você não reconhece que o outro pode te, né, dar esse valor. Então, um monte de É. questões. E aí uma questão também, por que que você precisa. Imagina que o reconhecimento é uma coisa material. Então, por que que você precisa do reconhecimento do outro? Você já não tem, você já não se considera, você já não reconhece o que você faz, você não tem o material reconhecimento dentro de você, Sim. e aí você precisa do outro, Uhum. né? Se você faz porque você quer, porque você está com vontade, você não precisa do reconhecimento do outro. Você só vai precisar quando você faz porque tem que fazer. Quando você faz porque você quer ser boa, ser uma pessoa boa, né? Ou porque é uma obrigação. Ah, é família, tem que fazer. Uhum. Aí você está dando alguma coisa. Você não está só manifestando, você não está sendo. Você está produzindo alguma coisa e você quer algo em troca. É como se você estivesse Sim. despendendo alguma coisa e criou uma falta dentro de você e você precisa preencher aquela falta depois, né? Ai, tá tão Sim. assim, tá tão intenso, tão profundo essa conversa. É isso né? E tudo isso pra gente falar de criatividade e produtividade, né? Gente, mas eu acho que então é isso, né? A gente já passou, tem quase 1 hora de live, mas tudo bem. Mas se você quiser fazer mais alguma consideração, Joey, se você quiser falar, né, do que você está disponível, além da Educar, além do. Acho que você falou de dois produtos, né, que você tem online, você tem Educar, e você tem mais alguma coisa? Você ainda está fazendo assessoria, você ainda está fazendo coaching? Então, não, eu fechei essa parte desse tipo de atendimento. Tô com os cursos na Educar, adoro falar sobre tempo, mas eu tô mesmo nessa fase acho que de experimentação que vai ser eterna, mas profissionalmente falando, eu tô mais focada agora nessa, vamos dizer assim, em distribuir um pouco essas ideias, sabe? Uhum. Passar um pouco essas ideias, essas intenções através da arte, através do lettering e da arte no geral. Paty falando, tava com saudade, verdade, faz tempo que eu não faço live. E então, assim, quem quiser acompanhar, eu vou ficar super feliz, né? É o @Joana Ludwig. Eu tô colocando algumas coisas lá do que eu tô fazendo agora. Sempre Uhum. tem alguns toques assim, alguns vídeos, algumas coisas nesse sentido mais de perceber, sabe? De trazer uma expansãozinha, assim. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu gosto, assim, quando as pessoas param e falam, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. É legal. Mas é isso. Eu vou ficar muito feliz se vocês forem lá, me derem um oi. E fico super à disposição. É um tema que eu adoro falar. E acho que as coisas vão se desenvolvendo, né? Como a nossa Sim. própria live aqui.
Eu tô achando muito legal o trabalho de vocês. Como você falou, a gente já se conhece há um Obrigada. tempo, né? E é isso, desejo muito sucesso, que vocês sejam bem-sucedidas, que as coisas fluam na vida de vocês e da audiência de vocês também. Obrigada pelo convite. Ah, obrigado, foi um prazer. Esse tema, assim, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tem um monte de gente falando que teve alguns insights aqui. Mas, assim, pra mim já ajudou bastante. Eu até fiz algumas anotações enquanto você estava falando. Eu acho que de organização, de produtividade, de criatividade, são temas que, assim, rende muito papo. A gente dá para falar disso até amanhã e não vai repetir o tema, né? E não vai repetir as questões. Então, muito obrigada por estar aqui, por compartilhar com a gente. E vocês que né, estão vindo aqui do nosso perfil, sigam a Jo, ela é muito maravilhosa mesmo. E quem tá vindo dela, vem dar uma olhada no nosso perfil. A gente tem alguns produtos aqui. A gente trabalha com identidade visual, com né, a parte do design gráfico, que é a minha parte. A gente faz produção de conteúdo e consultoria de marketing com a Mari. Então, a gente está aqui super acessível para atender empreendedores criativos. Mas, além disso, está sendo um prazer imenso também compartilhar vários conteúdos por aqui. Então, qualquer dúvida em relação a esses temas, podem falar com a gente. Mas, obrigada, Jo. Mesmo assim. Agradecida. A gente continua se falando, então. Claro, claro. E até breve, gente. Tchau. Tchau, tchau. Eu sempre deixo meu celular cair quando eu vou mexer. Desculpa, gente. Mas é isso. Tchau. Amanhã a gente tem live também. A gente vai ter agora até no mês que vem. Fiquem atentos, segue a gente aqui e até breve.